Os nossos comentadores, hoje temos o Lutero Simão, António Bueno, continuamos a ter o Eduardo Lamborete, que está continua fora por razões de ordem profissional. Muito bem, vamos olhar para as questões dos temas da semana dos nossos comentadores. Hoje começo pelo Lutero. Lutero Simão escolheu os sinais assustadores da violência na campanha eleitoral. Muito boa noite, meus colegas do painel, e também boa noite a todos que acompanham este programa televisivo. Sim, o meu tema da semana que eu escolhi são os sinais assustadores da violência na campanha eleitoral. Na semana que terminou, chegaram muitas notícias sobre agressões físicas, impedimentos para realizar em algumas zonas campanha eleitoral e também o uso da palavra guerra por alguns atores políticos. Em relação a agressões físicas, vimos na província de Zambésia, Manica e Tete algumas agressões físicas para algumas pessoas que foram aderindo a algumas campanhas eleitorais de certos partidos políticos, e isso é mau, porque revela de que ainda persiste aquele espírito da falta da tolerância política. Eu penso que os moçambicanos devem deixar qualquer um aderir a uma campanha eleitoral e sem recorrer a agressões físicas, porque campanha eleitoral significa o debate político e a discussão de ideias para que, no fim do dia, os moçambicanos possam escolher o melhor manifesto eleitoral. Também testemunhamos impedimentos para realizar campanha eleitoral em algumas zonas do país. Primeiro, começando pelo distrito de Gorongosa, em Sofala, ouvi pela rádio a voz de 3 representantes de partidos políticos a queixarem-se de que estavam a ter certas dificuldades em fazer as suas campanhas eleitorais em certo perímetro dentro da área de Gorongosa. E isso é mau, porque nós estamos a viver num país democrático, temos o Estado de Direito em que a liberdade de circulação existe para qualquer cidadão. Querer impedir a realização de campanha eleitoral é mau para a democracia, e isso poderá levar-nos para um certo extremismo, o que não será bom para as eleições. Também, na zona sul do país, na província de Maputo, concretamente no posto administrativo de Mapulanguene, do distrito de Magude, a campanha eleitoral do MDM foi impedida pelos membros do Partido Frelimo, com o apoio total do comandante local de nome Machava. Por isso, aqui eu queria fazer um apelo ao comandante-geral da polícia para averiguar se, de fato, este comandante local envolveu-se na campanha política. Se ele o fez, o comandante-geral da polícia tem por obrigação de pôr a ordem e a disciplina, retirando a este comandante daquele posto como uma demonstração de que a polícia da República de Moçambique não se envolve em campanhas políticas. E, finalmente, fazer um apelo a todos de que esta campanha eleitoral tem que ser uma campanha eleitoral limpa, uma campanha eleitoral em que cada um tem que ter a sua liberdade de expor as suas ideias, e também temos que evitar o uso da palavra de guerra, porque o uso da palavra de guerra faz-nos reviver momentos tristes. E para o nosso povo, muito particular na fase que nós estamos, devemos dar a esperança de que podemos, sim senhor, viver em paz e em reconciliação. Não uma reconciliação montada, mas sim real e efetiva. Muito bem, vamos voltar a este tema, sobretudo porque uma das mensagens fortes do Papa, que é um dos assuntos que vamos trazer aqui, precisamente a ideia de reconciliação, de fim de violência.
António Bueno escolheu como assunto da semana o 7 de setembro, dia da vitória que se assinalou ontem. Muito boa noite, caros telespectadores, e boa noite também, Simang e também Jeremias Lang. Bom, escolhi este tema porque precisamente ontem foi o 7 de setembro, e esse 7 de setembro é considerado o dia da vitória, e é um evento que faz parte da nossa história como país, e é importante que recorrentemente possamos dar a conhecer a juventude deste país, principalmente a juventude deste país, mas também avivar a memória das pessoas mais velhas, que é no sentido de que há factos importantes que marcaram efetivamente o nascimento deste Estado, e esses factos nunca podem ser esquecidos, têm que ser permanentemente recordados, porque fazem parte da nossa história. E um povo sem história é um povo sem futuro. E para que possamos garantir que as novas gerações também possam ter informação real sobre o que é que também teria acontecido em 7 de setembro de 1974, é importante que estes factos históricos sejam sempre recordados e sejam sempre levados ao conhecimento das pessoas, de modo a que elas possam efetivamente saber de onde é que este país veio, quem foram as pessoas que lutaram por este país e quem são as pessoas que continuam lutando por este país. Mas também, quer dizer, este evento, e cujas cerimónias centrais ocorreram na cidade de Chimoio, província de Manique, e orientadas pelo Presidente da República, quer dizer, foi gratificante ver muitos antigos combatentes, quer da luta de libertação, quer também da luta a favor da democracia. Exato. A serem condecorados pelos feitos que eles realizaram. E isto é bom, quer dizer, nós em Moçambique, aliás, em qualquer povo que se preze, precisa sempre de referências. E sempre que aparecem referências que tenham contribuído para o nascimento deste país e também o crescimento do espírito democrático no Moçambique, quer dizer, são sempre pessoas que nós devemos enaltecê-las com muito carinho, de modo a que também possam transmitir este espírito de luta, de sacrifício pelo país às gerações mais novas, de modo a que efetivamente possa-se garantir a continuidade deste Estado e também o engrandecimento de Moçambique como uma nação. Muito bem, vamos, como eu disse, olhar para os temas que elegemos para esta noite, e temos a questão do Papa. Mas antes do Papa, tivemos esta semana a morte do Robert Mugabe, que é o presidente do Zimbábue. Peço fugir rapidamente comentários de um homem que tem um percurso histórico tremendo, que se calhar a parte final não corresponde depois àquilo que foi o seu papel ao longo da história, quer do Zimbábue, quer de Moçambique. No acordo de 1992, o Robert Mugabe teve um papel fundamental na mediação. Aliás, já antes os contatos estavam a ser feitos a partir do Quênia, enfim, foi um homem com um papel extraordinário. Normalmente nós avaliamos os homens pelo fim, infelizmente não pelo seu percurso. E a parte final não é, obviamente, das melhores, mas penso rapidamente um comentário aqui, António Bueno. Bom, independentemente do que tenha feito já nos últimos anos do seu mandato, e nós assistimos de facto no Zimbábue a situação que era política, económica, social do Zimbábue, estava muito degradada, e isto mais de certeza, pelo facto de Roberto Mugabe ter permanecido por longos períodos no poder, e regra geral o poder durante muito tempo corrói depois, porque já não há ideias, já há aqui um descomprometimento entre aquilo que efetivamente teria levado ao poder e aquilo que ele estava a exercer nesse momento. Mas não podemos, e seria até desonesto da nossa parte, esquecermos aqui o percurso político de Roberto Mugabe, quer dizer, o compromisso que ele tinha com o seu país, o compromisso que ele tinha com a África. E nesse aspecto, Mugabe nunca foi um homem de hesitações, foi sempre um homem firme, inabalável, e ele sabia efetivamente o que é que pretendia, o que é que achava que seria melhor para a África e principalmente para o seu povo zimbabuiano. Agora, naturalmente, aquilo que eu digo, que o facto de ter permanecido durante muito tempo no poder, de facto terá depois corroído aquilo que eram os princípios que o teriam levado a lutar pelo seu povo e por África, e terá de facto posto os zimbabuianos numa situação de tudo
bom serviço que ele prestou ao Zimbábue, depois ficar manchado precisamente na ponta final do seu mandato. Que descanse em paz. Dr. Simango, Roberto Mugabe pode ser um ícone que simboliza as duas facetas de muitos dos nossos nacionalistas. Uma história que traz toda uma história épica de libertar um país, de sua juventude, libertar um país, mas depois deixaram-se vir de cima a outra faceta de pessoas que ajudaram a afundar aquilo, a afundar os países que eles próprios ajudaram a fundar. Sim, eu vejo Mugabe como uma moeda que tem duas faces. Tanto na face inicial, o Mugabe é um nacionalista. O Mugabe bebeu muita água do nacionalismo africano, panafricanismo, e lutou para a liberdade e a independência dos zimbabuianos. Também foi o homem que passou, creio eu, cerca de 10 anos preso nas cadeias rhodesianas. Portanto, é um indivíduo que, de fato, deve ser reconhecido por esta parte nacionalista. E também foi o primeiro primeiro-ministro do Zimbábue independente e depois alterou a Constituição, passou a ser o presidente da República. Portanto, a parte inaugurou a outra fase. É a outra fase. Portanto, considero o Mugabe nacionalista da altura. Agora, a outra fase, não se pode ignorar que o Mugabe cometeu os dois maiores pecados. O primeiro pecado foi de ter desenvolvido uma guerra tribal em Zimbábue, tentando eliminar o ZANU, aliás, o ZAPU-PF, que estava com a sua base sociopolítica em Bulawayo. E nesse processo de eliminação do ZAPU-PF, teve o apoio total do exército norte-coreano. Entanto, nesta luta em que ele fez contra a ZAPU-PF, também forçou uma aliança estratégica com Joshua Nkomo. Daí então começou a surgir a face ditatorial do Robert Mugabe, em que todos nós conhecemos até a sua morte. Por isso, queiramos ou não, não se pode falar da história do Zimbábue sem fazer menção do Robert Mugabe. Portanto, eu penso que ele vai ser avaliado e vai ser estudado em dois momentos históricos diferentes. Mas, seja como for, foi nacionalista, teve os seus pecados, teve os seus erros, e neste momento de luto, resta-nos manifestar a solidariedade com os zimbabuianos e que a sua alma descanse em paz. Pelo bem ou pelo mal está na história do Zimbábue, não é? Vamos olhar para a visita do Papa Francisco, que esteve em Moçambique de 4 a 6 de setembro, portanto, nesta última semana. Foi a primeira visita do atual Papa desde que foi entronizado no cargo há 6 anos. É um Papa que deixou então mensagens muito fortes, quer no encontro com os embaixadores acreditados, portanto, os dirigentes do Estado moçambicano, embaixadores acreditados na Ponta Vermelha, quer na reunião interreligiosa no Pavilhão de Machacane e mesmo na homília que orientou no Estádio do Zimpeto no último dia da sua visita na sexta-feira. Um Papa verdadeiramente magnânime que nos deixou belíssimas lições de paz e reconciliação. E a propósito, vou começar pelo Lutero. Ele, sobre a questão da paz, a ideia de que temos que amar o nosso inimigo, aquele que nos odeia, nos expulsa, insulta e rejeita como infame, mas não um amor abstrato, etéreo ou teórico, redigido em escrivaninhas para discursos, um amor real. Eu faço a ponte com aquilo que dizia sobre a violência eleitoral. Parece que está difícil para nós esta reconciliação plena, de facto, nos discursos, todos os partidos, sem distinção, falam de paz, de reconciliação, mas quando chegamos ao terreno,
parece difícil de implementar estes valores. É verdade, porque esta visita papal, além de ter feito esse apelo de que devemos amar os nossos inimigos e vice-versa, ele lança um desafio de que neste todo o processo de reconciliação tem que haver aquilo que chama-se a valentia de ter capacidade de pedir desculpas e ao mesmo tempo haver humildade de pedir perdão, porque não basta amar o seu inimigo sem ter essa capacidade de pedir desculpa, pedir perdão. Portanto, a sua mensagem aqui em Moçambique não só desafia-nos em amar os nossos inimigos, também ele faz um apelo de que as vossas riquezas sirva para o vosso desenvolvimento, que as vossas riquezas também sirva em particular aos pobres. Portanto, ele faz um apelo de que é preciso nivelar a vida dos moçambicanos, criando um ambiente de igualdade de oportunidades. Portanto, eu vejo nesta visita como mais um apelo de inclusão política, inclusão econômica e inclusão social, também criar condições para que haja oportunidades e possibilidades iguais a todos. Portanto, o Papa também não traz muitas novidades, porque esse é todo o apelo, nós fazemos todos os dias. Portanto, cabe à classe política perceber de que Moçambique é uma pertença coletiva, não é uma pertença de uns contra outros, é que em Moçambique também todo cidadão é importante. Portanto, a classe política, se quer chegar ao poder, é para servir os outros e não se autosservir. Portanto, vejo esta visita como estabelecimento de um quadro filosófico e também de um quadro em que os moçambicanos, se quiserem, podem seguir. E se seguirem, vão encontrar o bem-estar. E também ele faz os desafios à juventude. E diz que a juventude não pode ter medo de se rebelar. não pode ter medo de livrar, não pode ter medo de fazer ou de enfrentar desafios da vida. Mas também chama a atenção de que neste todo o processo é preciso respeitar aquilo que chamamos transferência de geração a uma outra geração e também há que respeitar os idosos, que são as raízes da nossa existência. Portanto, vejo essa visita papal como um momento de contributo para aquilo que nós todos almejamos, que é a paz e a reconciliação nacional, e também diz que reconciliar não é simplesmente a parte de discurso, são os atos em si. Sim. Antônio Bueno, o Lutero diz que são lições que já as conhecemos, obviamente vindas do Papa, por tudo aquilo que representa, essas lições podem ser repetidas, como se diz, às vezes o mensageiro é muito importante e relevante para credibilizar a mensagem. A questão é, estas belíssimas lições de paz, de reconciliação, de valores, o que é que falta para ser uma realidade entre nós? Bom, eu acho que estas palavras vindas do Papa têm um significado enorme, porque caíram bem fundo naquilo que era a consciência de todos nós, moçambicanos, e principalmente nós todos que amamos a paz e sempre dizemos que somos homens de paz. Mas agora, é importante, quer dizer, transformar a mente humana não é algo que seja fácil, é muito complicado e também complexo e leva o seu tempo, mas nós temos que começar a praticar atos concretos que possam efetivamente
transmitir uma mensagem clara de que o nosso comprometimento com a paz não são apenas efêmeras palavras, é algo de concreto, é algo tangível e nós devemos nos esforçar no dia a dia, não só usando as palavras mais adequadas para podermos expressar os nossos sentimentos, mas acima de tudo é nós termos sentimentos verdadeiros e sentimentos que concorram para a paz e para a reconciliação do nosso país. Porque não é isso que acontece. E estas palavras também do Papa, a visita do Papa, aliás, acontece no momento em que estamos em plena campanha eleitoral, e como diz o Simão, que isto parece uma guerra, e quando não devia, quer dizer, mas este esforço que os diversos partidos políticos e candidatos fazem no sentido de garantir votos, às vezes exageram um pouco na linguagem, o que demonstra logo a partida que, afinal de contas, o refrão de que somos todos amantes da paz não corresponde à realidade. Há aqui simulada uma espécie de uma violência não declarada, mas latente, é fácil verificar isso, e que isso vai ser um grande empecilho para aquilo que nós pretendemos, que é garantir a paz, mas, acima de tudo, a reconciliação dos moçambicanos. Então, este é um grande trabalho, principalmente, que políticos devem fazer. Bom, digo principalmente porque agora estamos na fase da campanha eleitoral, mas toda a sociedade devia se envolver no sentido de tentar reduzir o mínimo possível aquilo que são os focos que possam levar à violência entre moçambicanos, e isso pode naturalmente significar, e deve significar em certo momento, algum sacrifício de muitas pessoas, no sentido de garantir que efetivamente a paz seja um bem duradouro para Moçambique, que venha cá ficar definitivamente. E também, quer dizer, nós não podemos ser hipócritas, que todos nós aplaudimos as palavras proferidas pelo Papa Francisco. Agora temos que começar a realizar. No dia seguinte nós implementamos. Exato, mas temos que começar, de facto, não só sabemos ouvir e bater palmas, mas temos que começar a implementar aquilo que são os bons atos recomendados e, neste caso, de facto, temos que pensar como é que nós podemos nos reconciliar. O que é que falta? Uma figura como Papa, uma figura reconhecida que não toma partido nem de uma das partes nem da outra, de uma independência, penso que não há dúvidas, não ouvi ninguém dizer que o Papa tinha tomado partido de A ou B, enfim, há pelo menos esse reconhecimento. Palavras vindas de uma pessoa destas, que todas as partes reconhecem, tem mais ou menos possibilidades de vingar muito mais facilmente. Falou para os dirigentes políticos dos três principais partidos que estavam lá, falou para a juventude, falou para o público em geral, que foi ao estádio de desempenho, que o acompanhou via televisão e nós transmitimos todas as sessões dele. Significa a mensagem, ela ganhou uma amplitude muito grande. O que é que falta em nós para tornarmos reais estas palavras que já as conhecemos dia a dia, que foram ditas agora pelo Papa, a ideia da reconciliação, a ideia da paz, a ideia de respeito pelo outro? Não, é que nota-se neste Papa que é uma grande componente, uma preocupação enorme pelo aspecto social das pessoas. Quer dizer, ele quer, de facto, apesar de ser o líder religioso, o escalão mais elevado, mas nota-se uma grande preocupação deste Papa Francisco em questões sociais. E também está ele consciente que podem acontecer determinadas particularidades, mas que se o objetivo, o ganho maior, for no interesse da coletividade, quer dizer, há sacrifícios que devem ser feitos. E nós não podemos, nem nos devemos permitir que as palavras do Papa, naturalmente, não façam eco em nós, é que tem que fazer. E fazer eco em nós significa começarmos a ter um comportamento, termos condutas que se possam efetivamente conformar-se com aquilo que é o objetivo principal para o nosso país, que tornar este país uma sociedade mais unida possível, e o que significa que aqueles pomos de discórdia que possam existir entre nós não sejam um empecilho para que a gente não se considere todos nós como sendo moçambicanos, e como se diz, todos nós temos direito à luz do sol. Quer dizer, o sol nasce para todos e devia queimar a todos na mesma intensidade, quer dizer, não tem custo nenhum. E isso só pode acontecer se efetivamente nós tivermos aquilo que é uma agenda nacional em que estamos todos nós
comprometidos com este país. Agora, podemos diferenciar-nos no modo como é que as coisas, os processos possam ser executados, mas isso não significa odiarmos uns aos outros, pelo contrário. Quer dizer, o pensar diferente faz bem para este país, faz bem para qualquer sociedade, e o nosso país não seria exceção. Agora, temos cada um de nós, e isto não pode ser por decreto, agora tem que ser uma questão cultural, tem que ser uma questão de todos os dias, e sem desfalecermos, recorrentemente chamamos a atenção de práticas, boas práticas que nós devemos ter, no sentido de garantirmos que, efetivamente, a sociedade moçambicana vai ficar mais unida. E repito, e isto até, principalmente para os líderes políticos, que nesta fase de campanha eleitoral, eu acho que mensagens narrativas que transmitem nunca devem transmitir mensagens de violência. Isso é que vai, naturalmente, incentivar, começar a olhar ao outro como inimigo, enquanto nós devemos olhar uns aos outros como moçambicanos. Então, o Papa acho que fez um discurso um pouco à medida do país, estudou muito bem este país antes de vir cá. Os temas todos que ele abordou, nós sentimos-nos ali portanto, um retrato à lupa daquilo que é um país como o nosso. Quando ele dizia que é difícil falar da reconciliação quando ainda estão bem vivas as feridas causadas durante tantos anos de discórdia. Nós temos uma história de violência muito grande, do tempo colonial, do tempo da luta de libertação, do tempo de partido único, do pós-partido único. Portanto, temos uma história recorrente, portanto, cíclica de violência. E, como dizia Bueno, não há um decreto que vai dizer para terminou isto no dia X e tal. E o Papa, há aqui algumas mensagens que ele deixa, que não se pode pensar o futuro, construir uma nação, uma sociedade sustentada na equidade da violência. E que superar os tempos da divisão e violência supõe não só um acto de reconciliação ou a paz entendida como ausência de conflito, supõe o compromisso diário de cada um de nós de ter um olhar atento e ativo que nos leva a tratar os assuntos com aquela misericórdia e bondade em que queremos ser tratados. Portanto, tratamos o outro como queremos que ele também nos trate a nós. E é precisamente isto que falta. Bem, é verdade que o Papa veio cá com uma lição bem dada. E é por isso que ele apresentou um quadro real do nosso país e também indicou-nos o caminho. Agora, resta a nós próprios como levar isso para adiante. E é por isso, na sua intervenção, ele colocou-nos 4 grandes desafios. O primeiro desafio, quando ele diz que é preciso administrar o destino comum. A administração do destino comum, ele diz que devem sentar, devem definir esse destino comum. E todos caminham para aquela direção. Não uma única pessoa a definir por todos. Todos, é isso mesmo. E também o segundo desafio que ele coloca-nos é um diálogo. Dialoguem entre vocês. Conversem entre vocês. Não se discriminem. Não excluam ninguém. Portanto, dialoguem. E o terceiro desafio, quando ele fala isso com muita intensidade para os jovens, é que é preciso saber caminhar juntos para chegar longe. Não façam a vossa vida na base do egocentrismo. Joguem, trabalhem com uma equipa de futebol. Não foi por acaso que ele foi buscar o exemplo do Eusébio. Tanto... E da Luz Mutola. Tanto, joguem. Mas tudo na base de coletividade. Porque se vocês querem chegar longe, devem caminhar juntos. E aquela mensagem eu não vejo só para a juventude, é para toda a nação moçambicana. E o último desafio que ele coloca-nos é que libertai-vos dos complexos. Entre vocês não podem sentir-se inferior ou superior, porque são todos moçambicanos, são todos de pertença de uma única nação. Portanto, eu penso que esses ensinamentos e essas recomendações cabe aqui agora nós todos, os políticos, essencialmente os que estão no poder,
porque o país está sendo governado por quem está no poder. Agora é saber, aquele que está no poder terá a capacidade de descer para cá abaixo Induzir. e estender-nos a mão e dizer que vamos todos caminhar juntos. Porque muitas vezes, quando nós falamos do perdão, pedir desculpas, tem que sair do topo. Tem que ser do topo. Os que governam o país também têm que ter a capacidade, em algum momento, reconhecer que cometeram erros. E aparecer publicamente e assumir os seus erros, pedir desculpas à nação moçambicana. Essa é a única forma de o reencontro com a família. Também, se eu, Lutero, fiz mal aqui ao meu colega do painel, tenho que ter capacidade, em algum momento, de dizer as minhas sinceras desculpas. Mas, infelizmente, nesse país, nós criamos certos tabus. Também devemos livrar desses tabus para que a nação moçambicana possa se reencontrar. Portanto, eu penso que todas as mensagens da sua santidade lança desafios aos governantes do país, aos governados e a nós todos, para que, no fim do dia, possamos nos sentir unidos e cobertos pela mesma bandeira nacional. Muito bem, o Papa já se foi, ficamos nós com os nossos problemas e, sobretudo, com os nossos desafios, mas o conforto dos outros, não nos podemos queixar de não termos tido. Nós temos que ter consciência de que cabe a nós, de facto, resolver os nossos problemas mais do que a ninguém. Vamos avançar para outro tema. Vamos falar da xenofobia na África do Sul. Cidadãos sul-africanos continuaram, então, voltaram a perseguir, agredir e até matar cidadãos de várias nacionalidades, sobretudo africanas. Desta vez com particular ênfase para nigerianos, mas também relatos de moçambicanos. Ainda ontem à noite tive informações de que há um moçambicano, pelo menos, morto na África do Sul, no âmbito disto que está confirmado de Inhambane. Naquilo que se pode considerar, tanto uma projeção das suas frustrações sociais internas, raiva, sentimentos em património alheio. Portanto, a justificação recorrente para isto tem sido uma justificação de ordem económica. Os estrangeiros são a causa da pobreza, da falta de emprego dos cidadãos sul-africanos. Dom Bueno, queria ouvir o seu comentário relativamente a estes acontecimentos que parecem cíclicos e fora do controle das autoridades na África do Sul. Bom, em primeiro lugar, lamentar tudo o que aconteceu na África do Sul e também endereçar às famílias enlutadas as minhas mais sinceras condolências pela perda de vidas humanas. E como alguém até num post, num vídeo, teria dito, quer dizer, isto, tratarmos de xenofobia, isto é muito complicado. E como ele muito bem o definiu, isto são atitudes criminais. Eu acho que são crimes de delito comum e deveria ser tratado pelas autoridades policiais sul-africanas como sendo, de fato, crimes de delito comum. Agora, isto é preciso também perceber esta violência gratuita feita contra estrangeiros africanos, segundo dizem as pessoas envolvidas nestes eventos macabros, é porque os estrangeiros têm retirado as possibilidades de emprego e negócios aos sul-africanos. Mas esquece, de certeza não devem ter dados estatísticos nem informação suficiente para saberem que provavelmente os estrangeiros só devem estar a gerir por aí 8 a 15% do negócio na África do Sul. A maior parte deles, por exemplo, até empregam os próprios sul-africanos nos negócios que eles têm lá. E agora, se a ideia é que a riqueza, os nossos compatriotas moçambicanos e também outros de outras nacionalidades aqui da África retiram-lhes a riqueza, bom, isso é preciso verificar quem detém a riqueza na África do Sul. Uma coisa é tirar aquilo que se tem, outra coisa é tirar aquilo que não se tem. Quer dizer, quem for para lá não foi retirar algo que eles não tinham, nunca tiveram. Então é preciso analisar isto com muito cuidado, com muita atenção. Mas é evidente, isto aqui são movimentos sociais
Agora, cabe às autoridades do país, e de cada país, neste caso concreto da Mas explica esta incapacidade do próprio Estado sul-africano de fazer face a estes fenómenos. Mas aquilo é um sentimento generalizado, porque houve até discursos de alguns líderes políticos, principalmente até no poder, que fazem governo neste momento na África do Sul, em que, pelo teor dos seus discursos, dava a entender que não estavam nem a favor nem contra. Mas, provavelmente, o movimento popular pudesse lhes ajudar a resolver este problema. E porque não se justifica como é que permitiram que os níveis de violência atingissem aquele estágio, quando sabemos que a África do Sul tem uma máquina repressiva muito sofisticada e exata no mundo, e poderia, em 2 tempos, ter posto cobre àquela situação, mas não fez. Que dá a entender que havia, por essa forma, eles pretendiam aproveitar-se do movimento popular para também verem se conseguem, segundo disse um vice-ministro lá do interior sul-africano, resolver os elevados índices de criminalidade que, do ponto de vista deles, são imputáveis aos cidadãos estrangeiros. Mas isto, naturalmente, depois tem repercussões, graves repercussões. E já até começou a haver reação em alguns países relativamente a interesses sul-africanos e também contra cidadãos sul-africanos, o que significa que o fato de tentar-se tirar proveito ou permitir que as pessoas tomem decisões e o governo, sem analisar friamente as repercussões que essas atitudes podem causar, e a economia sul-africana pode ressentir-se desse facto. É que não nos esqueçamos que grande parte dos produtos sul-africanos são exportados pelos países, em primeira linha, os países vizinhos da África do Sul. E se porventura os sul-africanos não puderem mais estabelecer relações comerciais com os países vizinhos, a economia sul-africana vai ressentir-se grandemente dessas decisões que eventualmente os governos desses Estados possam eventualmente de tomar. Agora, esperamos também que o Cyril Ramaphosa, como Presidente da África do Sul, tomasse uma decisão enérgica, uma decisão inequívoca sobre o que é que o Governo efetivamente pretende fazer e quais serão as ações em concreto que ele irá tomar, para evitar que no futuro volte a acontecer a mesmíssima coisa. Então, como é que olha para estas cenas de xenofobia na África do Sul? Não sei se é xenofobia ou outra coisa. Eu prefiro usar o termo mais radical, que é afrofobia. Porque xenofobia teria sido um ato em que iriam perseguir, geral, incluindo os africanos, os europeus, asiáticos, americanos. E há muitos cidadãos do mundo do mundo estão lá, mas não é o caso. Portanto, é uma perseguição seletiva que é só contra os africanos. Portanto, eu prefiro usar o termo, talvez, não sei se é o mais correto, mas é que se pode dizer que é afrofobia. Porque estão sendo perseguidos africanos, a maior parte vem de Moçambique, do Zimbábue, Malawi, zambianos, nigerianos. São esses as maiores vítimas por esse ato que deve ser condenado, porque não podemos ignorar que os países como Moçambique, Zimbábue, Malawi, também Botsuana, durante a era do apartheid, foram a retaguarda segura dos sul-africanos para se libertarem. Entanto, os nossos irmãos não merecem este atributo por parte dos sul-africanos. Por isso, deve-se condenar, como dizia aqui o meu colega de painel, espera-se uma posição de firmeza por parte sul-africana. Agora, isso tem os seus impactos para o futuro. Tem consequências para o futuro, porque se essa ação dos sul-africanos tiver sucesso em querer eliminar os africanos e afugentá-los da África do Sul, no dia em que não vão existir os africanos de outros países, vai ser uma guerra tribal entre os povos sul-africanos. Porque entre os povos sul-africanos também, há uns têm acesso à riqueza e outros não. Então, isso poderá desaguar
numa guerra tribal, e também tem um impacto negativo na diplomacia sul-africana, em particular ao nível regional e também ao nível continental, porque a África do Sul não vai gozar o respeito que merece antes. Mas, curiosamente, estas diplomacias dos países têm estado num silêncio ensurdecedor desse. Não vimos uma atitude vincada, por exemplo, dos países da região face a isto. E é preciso dizer que os países da região, como muito bem sublinhou, tiveram um papel fundamental para o fim do apartheid. Mas parece que, pronto, a forma como os governos a nível da região lidam uns com os outros... Eu penso que essa situação acontece num momento complicado, porque há países africanos na região que estão num processo eleitoral. Tanto os governos estão concentrados para o processo eleitoral, mas eu acredito de que brevemente terá que haver uma reação, porque SADC não pode manter silêncio sobre essa situação da África do Sul. Pelo menos a União Africana já se pronunciou, e a Nigéria, que é uma das potências africanas, já reagiu com muita força contra a atitude dos sul-africanos, e também sabe-se que alguns países africanos já caçam aos sul-africanos. Está a acontecer isso em Zimbábue, está a acontecer isso na Nigéria e também em Moçambique, em algumas zonas, de uma forma tímida, está a acontecer isso. Portanto, eu penso que os sul-africanos devem parar com esse ato. E esse ato não se pode considerar xenofobia, mas sim afrofobia, porque é uma perseguição aos africanos. Eu queria olhar para outra dimensão. Ao nível da SADC está-se a construir um bloco regional, aliás, já um dos protocolos está já em vigor desde 2000, 2001, que é o da livre circulação de pessoas e bens, que pressupõe que a pessoa possa viver onde entender, portanto, isto no âmbito das políticas regionais. Outra dimensão que eu queria ouvir da vossa parte é o paradoxo que esta justificação económica insere como argumento para atacar os africanos. E ouvi aqui o Bueno a trazer um pouco esta ideia. A esmagadora maioria da riqueza sul-africana não está nas mãos dos negros, está nas mãos de uma minoria branca. E os ataques têm como alvos negros, que são aqueles que têm a parte minúscula da riqueza na África do Sul. Como é que olha para esta riqueza? E até agora não houve notícias sequer de ataques a brancos na África do Sul, mas a negros. Bom, isto até olhando, por exemplo, aquela greve dos motoristas, e também o sindicato dos motoristas caminhões também está envolvido neste movimento, como diz até muito bem, um termo correto, a afrofobia também está envolvidos nesta questão da afrofobia, em que eles têm, e há imagens e mensagens que aparecem nas redes sociais, em que motoristas sul-africanos ameaçarem declaradamente motoristas estrangeiros, que eles não deviam mais conduzir viaturas de matrícula sul-africana na África do Sul, porque supostamente eles estavam dispostos a receber qualquer salário diferentemente dos sul-africanos e achavam totalmente depois não tinham capacidade de negociar os seus salários, porque se porventura o patronato não conseguisse chegar a um acordo exato, eles podiam recrutar qualquer outro cidadão de qualquer outro país para exercer a mesma atividade. Mas agora, eu acho que até o governo sul-africano, ou até estudiosos sul-africanos e também de outros países deviam se preocupar e estudar com muita calma aquilo que é o problema da África do Sul. Porque, até como o Papa disse, quer dizer, a violência é algo que deixa marcas. E o sul-africano sempre viveu na violência. Quer dizer, desde a implantação do apartheid, durante o período todo do apartheid, foram anos, décadas e décadas de violência, de segregação, e até naquele período em que tinham criado os bantustões, que era precisamente uma forma de separar os próprios sul-africanos em função das suas origens tribais,
Quer dizer, tudo isto, de certeza, foi sedimentando e, de alguma forma, é preciso arranjar um mecanismo de escape. E hoje, naturalmente, dadas as dificuldades que tem, não é só a África do Sul, grande parte dos países do mundo passaram, que é o problema da crise económica financeira, quer dizer, essas dificuldades surgiram, ficaram mais claras e as pessoas, na realidade, passavam por muitas dificuldades. Mas sempre que há dificuldades é preciso arranjar um bode expiatório. Quer dizer, há sempre um culpado. Quer dizer, nós não olhamos, nem sequer nos damos tempo de olhar para nós. Mas nessa procura do culpado acaba por sobressair o complexo rássico. Exato. E neste caso, quer dizer, o principal concorrente, principalmente para aquela classe, que não nos esqueçamos que, por exemplo, na África do Sul, mais de 25% da juventude está desempregada. Quer dizer, é uma legião de desempregados enorme. Quer dizer, com expectativas e tudo mais. E quando começa a perceber, por que razão é que, do ponto de vista delas, a informação que circula, que ele não consegue emprego porque um estrangeiro foi ocupar o lugar dele, então, normalmente, a animosidade contra o estrangeiro aumenta. Agora, que políticas é que o governo, ou os diversos governos sul-africanos, têm feito no sentido de tentar reduzir este nível de conflitualidade entre os seus próprios cidadãos e os estrangeiros? Quer dizer, que políticas económicas, políticas sociais, de promoção para o emprego, e que possam efetivamente manter a população, principalmente jovem, mais ocupada, que possa ter acesso à renda, mas sem esquecerem-se daquilo que é cultura de violência que sempre existiu na África do Sul. Portanto, como é que analisa este facto de não atacarem os brancos, que o argumento económico faria mais sentido, estamos a atacar quem tem riqueza e atacar quem sofre tanto quanto eles, que é o negro? Bem, é preciso compreender a sociedade dinâmica sul-africana. Na África do Sul existe, de fato, a burguesia negra, e essa burguesia negra, em algum momento, tem certas alianças com essa minoria branca. E depois existe um fosso muito grande entre os que não têm e os que têm. Entanto, os que não têm olham para os africanos provenientes de outros países como a razão da sua desgraça. Também aqui é preciso salientar de que um dos grandes erros da África do Sul foram as políticas populistas do ANC. Quando a ANC assume o poder na África do Sul, fez muitas promessas fora da faixa média. E essas promessas não estão sendo concretizadas. E uma delas foi a política do Black Empowerment. A política do Black Empowerment na África do Sul não produziu resultados. E também a política de habitação na África do Sul não está a ter efeitos positivos. E também a política de criação ou de fazer a economia sul-africana como geradora de empregos não está a acontecer. Por isso, aqui é preciso que o próprio governo sul-africano faça uma reflexão interna de que não se pode continuar com as políticas populistas, porque muitas vezes as políticas populistas não resolvem os problemas. Ou seja, a África não foi capaz, no pós-apartheid, de articular políticas que fossem encontro das expectativas. É isso mesmo. Então, eu penso que essa é a razão fundamental da África do Sul. E dizer que se os sul-africanos não ultrapassarem a esses seus problemas, nós sabemos que no passado que a África do Sul sempre foi um foco de lutas tribais muito fortes. Isso poderá... Possibilidade de uma guerra civil... É isso mesmo. E não só, quando começar esse conflito tribal, obviamente, então vai começar a desaguar num conflito rássico. Mas aqui o mais importante, nós temos que reforçar, dizer que a raça humana não pode ser classificada na existência de brancos, pretos ou amarelos. Nós todos pertencemos à humanidade. E todos merecemos a vida, merecemos o respeito, oportunidades e possibilidades iguais. Eu acho que o governo sul-africano tem que desenhar políticas que possam garantir que o povo sul-africano possa ter mais acesso ao capital, mais acesso à terra, mas, acima de tudo, mais acesso ao conhecimento. Porque isto prova, em certa medida, a ignorância
de parte de muitos cidadãos sul-africanos relativamente àquilo que é a situação atual em que eles vivem. Sem educação não se faz nada. Muito bem, agradeço a vossa presença. Vamos terminar por aqui, com a esperança então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos e até o próximo domingo.